Fala, meus caros! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar direto ao ponto de 3 mitos dos investimentos que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo acreditam que são verdades absolutas e que são totalmente contraintuitivos. Definitivamente você vai mudar a sua cabeça sobre investimentos quando você entender esses 3 grandes mitos. Então, para começar, eu já vou falar, eu podia falar, vamos começar já dando aquele like, compartilhar e etc, mas eu nem vou falar isso, porque eu tenho certeza que eu vou pedir isso para você no final e você vai fazer pelo tanto que vai mudar a sua cabeça isso aqui sobre os investimentos. Para começar, a gente vai falar do primeiro grande mito. Qual é? Primeiro, para contextualizar, qual é o grande ponto? O fato, a verdade, é que quando você investe o seu dinheiro por conta própria, em bons investimentos, isso só é bom para você mesmo. Não é bom para mais ninguém. Não é bom para instituição financeira, não é bom para corretora, não é bom para nenhum dos grandes do mercado. Então, o grande ponto é que você sempre vai ter um nível de desinformação, eu diria até que proposital, para você manter-se aí na sua bolha, achando que todos esses mitos são verdades e achando que você depende dessas grandes instituições de pagar altas taxas e assim por diante. Então a ideia aqui é que você, entendendo essas verdades, você começa a se tornar livre, você começa a ter autonomia para investir por conta própria e da maneira correta. Fechado? Então, para começar, a gente vai falar do primeiro grande mito. O primeiro grande mito, que é investir em renda variável é muito arriscado. Esse é o mais difundido de todos, porque te coloca um cabresto para você manter o seu dinheirinho ali em alguma coisa que você precisa pagar alguma taxa ou parado lá na poupança dessas grandes instituições. Qual o grande ponto? O fato é que o que é arriscado nos investimentos não é a renda variável, é você não ter clareza de como funciona a renda variável. Arriscado é você não saber o que você está fazendo, não o investimento em si. Pelo contrário, existe um estudo da JP Morgan, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, que mostra exatamente o contrário, que mostra que no longo prazo, investir em renda variável se torna até mais seguro do que a própria renda fixa. Então, o fato é, renda variável não é arriscada, ela é arriscada para quem não sabe o que está fazendo, para quem usa renda variável para especular, achando que vai comprar hoje e vai vender amanhã com lucro, para quem compra alguma ação por uma indicação que viu no YouTube, por alguma dica que algum vizinho deu. Então, para quem faz isso, a renda variável realmente é arriscada. E aí, qualquer coisa que você não sabe o que você está fazendo, que você não tem clareza, é arriscado. Mas quando você sabe as premissas básicas do que é renda variável, que renda variável é você investir em bons ativos focados no longo prazo, para gerar renda passiva e crescer patrimônio, quando você sabe disso, definitivamente investir em renda variável não é arriscado, muito pelo contrário, no longo prazo se torna até menos arriscado do que a própria renda fixa, como mostrado nesse próprio estudo que eu citei aqui para vocês. Fechado? E aí a gente entra já no segundo grande mito. O segundo grande mito é o seguinte: Matheus, entendi, então não é arriscado, mas eu preciso acertar o timing. E é isso, eu preciso acertar o momento certo de investir. Não vale a pena investir se eu tiver em uma alta histórica, é melhor eu esperar vir uma crise, eu tenho que saber quando comprar, quando vender. As pessoas têm essa ilusão que investir na bolsa é isso, que é você acertar o momento certo para investir tudo como se fosse um jogo de aposta e aí quando subir, você vende tudo lá quando tiver caro. E definitivamente não é assim que funciona. Mais uma vez, exatamente o contrário, é contraintuitivo. O que gera mais resultado para você nos investimentos tende a ser simplesmente investir todos os meses, com constância e consistência. Simples assim, é contraintuitivo, né? Eu sei que parece ser contraintuitivo, mas também tem um estudo que prova isso, que é um estudo da Universidade de Yale, que chama DCA, que é Dollar Cost Average, versus Buy the Dip. São 2 estratégias diferentes que consistem. DCA é simplesmente investir todos os meses. Todo mês, você vai lá no mesmo dia do mês e aporta o seu dinheirinho. E a Buy the Dip é uma suposição se uma pessoa tivesse esperado chegar a todos os momentos de maior queda da bolsa e comprado, somente sempre comprando nas maiores quedas de tudo, quando teoricamente tudo estaria mais barato. Quando se compara essas 2 estratégias, eu vou deixar o gráfico aqui para você também, do DCA versus Buy the Dip, se percebe que o DCA, que era simplesmente investir todos os meses, independente do que esteja acontecendo, gera mais resultado do que o Buy the Dip, do que ficar esperando e acertando o timing. Então isso quebra mais essa falsa verdade que espalham por aí, que você precisa acertar timing, que precisa ficar esperando queda, que você tem que ter uma reserva de oportunidade. Quando eu escuto reserva de oportunidade, até dói o ouvido, porque não existe essa reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade que você tem que ter é seu dinheiro investido alocado em bons ativos. Você tem que ter uma reserva de emergência. Caso venha a ter uma emergência financeira, algo imprevisto, você tem que ter aquele dinheiro ali. Agora, esperando oportunidade não faz absolutamente sentido nenhum. A reserva de oportunidade te faz perder oportunidade. Te faz perder a oportunidade de estar sempre exposto a bons ativos, ganhando renda passiva com eles e aumentando seu patrimônio. E aí,
a gente já vai, eu tenho certeza que esses dois aqui já deram uma explodida na sua cabeça. Ainda mais eu trazendo essas duas referências, de JP Morgan e de Universidade de Yale. Se já foi contraintuitivo, diferente do que você pensava, se já abriu sua cabeça, agora sim já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve também, antes da gente acompanhar o terceiro grande mito. O terceiro grande mito é que você tem que se movimentar muito na bolsa, que você tem que saber. Sabe, eu tenho certeza que você já ouviu essa pessoa que falando assim, olha, se você investe, você tem que acompanhar as notícias, veja o que está acontecendo, o que o presidente dos Estados Unidos está tweetando, acompanhe esse site aqui que te fala tudo o que é mais quente no mercado. Você precisa ficar olhando o gráfico para você comprar sempre, vender sempre, saber quando comprar, compreender para comprar e vender na hora certa e assim por diante. Isso é uma gigante besteira. Assim como dizia o querido Charlie Munger, e agora eu não sei se foi o Charlie Munger ou o Warren Buffett que falou isso. Ou foi Clarice Lispector, vamos colocar aquelas frases, Albert Einstein, mas um desses grandes investidores, eu acredito que seja Charlie Munger, depois o editor verifica que para mim coloca certo, mas ele sempre dizia, mas ele disse isso, que os investimentos, talvez seja Peter Lynch agora, enfim, vai colocar o nome certo aqui. Que é uma frase dele que é a seguinte: o poder dos investimentos não está na compra nem na venda, está na espera. Então, o que te gera renda de fato nos investimentos é você comprar bom ativo e manter esse bom ativo pelo maior período de tempo possível. Simples assim. Não é você comprar quando ele tá barato, vender quando ele tá caro e comprar de novo, vender de novo. Não. Isso vai ser investimento igual sabonete. Quanto mais você mexe, menor ele fica ali o seu patrimônio. Então, que analogia meio ruim também, mas deu para entender. A ideia é você escolher os seus bons ativos, comprar eles e manter pelo maior período de tempo possível. Simples assim. Eu não vou falar isso solto aqui. Como eu já dei duas referências de peso para esses dois argumentos anteriores, vou dar uma referência de peso também. Tem um estudo da Universidade da Califórnia chamado Boys Will Be Boys. Ele compara qual é o resultado dos investimentos entre homens e mulheres. E aí, por incrível que pareça, meus amigos, as mulheres elas têm uma performance média nos investimentos. Isso foi feito nos Estados Unidos, depois percebeu esse padrão também em diversos outros países. Ela tem uma performance até 20% superior aos homens. E aí gerou uma curiosidade, mas por que acontece isso? Será que a mulher tem um dom divino de investir melhor? E a conclusão foi que não foi exatamente isso, mas sim porque as mulheres se movimentavam muito menos. Elas compravam e vendiam numa frequência muito menor do que os homens. Os homens estavam sempre ali, comprando sempre que aparecia alguma coisa, vendendo sempre que saía alguma notícia, enquanto as mulheres só compravam, esqueciam que aquilo existia. E só isso, só esse fator faz elas terem um resultado muito maior do que os homens. Fechado? Se você tem qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve aí no canal, deixa aquele like também. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.